Fala, turma, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo de mercado do nosso índice do dólar. Falando aqui para vocês direto domingão nesse estudo para a gente começar a semana bem, tomando as melhores decisões, né? Para que a gente possa operar aí da melhor forma, com base no nosso operacional de Smart Money. Com isso, sempre minimizando os riscos, maximizando os ganhos e deixando aí para vocês as melhores regiões para a gente operar, né? Antes eu queria pedir para vocês, não se esqueçam sempre que eu estou pedindo aquele velho like, aquela oportunidade aí para vocês estarem ajudando o canal. Então se inscrevam, curtam, compartilhem esses vídeos, que isso faz o canal crescer cada vez mais e sempre ter conteúdos novos para vocês, tá? É isso que ajuda o canal, é isso que faz o canal crescer e é por isso que a gente está sempre pedindo, turma. É dessa forma que o YouTube enxerga que vocês estão gostando e estão curtindo dos vídeos. Isso ajuda demais. Beleza? Queria também lembrar vocês da nossa parceria aqui que a gente tem com a Euroinvest, né? Vocês já viram aí essa semana, já são vários alunos passando no teste da mesa proprietária. Hoje eu tive mais uma mensagem de um que está faltando um pouquinho para passar no teste do Forex. Então, vocês precisam estar assim, ó, sempre focados em tentar buscar o melhor. E o buscar o melhor, eu sempre falo, eu estou tentando trazer as melhores condições, melhores parceiros aí para a gente estar dando condições de vocês não torrar o capital próprio de vocês. Lembre-se, pessoal, mesa proprietária é muito legal. Quem não assistiu, tem a live de quarta-feira com o Cristiano, que foi uma live fantástica, tirando todas as dúvidas, falando sobre mesa proprietária. Vou deixar aqui, ó, no card o link dessa live. Ela foi espetacular, tirou todas as dúvidas e não percam para que vocês possam aí ter as melhores condições, beleza? Então vamos aqui falar do nosso índice, abrindo a semana. Deixa eu só tirar o volume aqui para não atrapalhar, dar uma limpada na tela. A gente tem o que aqui? Nós tivemos uma movimentação aqui do índice, onde ele está fazendo uma retração, tá? O que a gente tem que ter atenção? Nós tivemos um ponto importante aqui, onde o preço ele vinha descendo, segurou, voltou, rompeu um fundo, né? E agora ele voltou para fazer uma retração nesse fundo rompido. Ele veio na região do flip, deu entrada e tanto é que foram dois pregões aí. Um pregão um pouco travado quinta-feira e o de sexta-feira um pregão espetacular aí. Pena que assim, lá na sala a gente teve alguns stops porque a gente opera contra a favor do movimento, né? Então, a partir do momento em que o preço ele está fazendo um movimento de alta, se ele deixar regiões, a gente opera a favor, ou seja, ele está subindo. Por mais que ele tenha perdido esse fundo, a gente tinha um fundo de referência que era nessa região, ele volta. A gente tentou, foram duas tentativas de compra aqui que eu fiz, eu acabei tomando um stop, mas depois no fundo aqui, quando ele vira daqui, aí a gente tem duas oportunidades. Ou a gente pensa numa compra lá embaixo, quando ele virar num minuto, buscando esse movimento, que é a mesma inversão que ele teve aqui em cima, ou a gente espera ele subir e busca pela venda de continuidade. Aí nós tivemos esses dois casos, né? Eu até postei sexta-feira lá no nosso Telegram, que nós tivemos regiões validadas, né? Nós tivemos aqui, ó, uma zona de liquidez, nós tínhamos uma região de imbalance aqui embaixo, né? Aqui deu uma compra e a gente acabou tomando stop. Depois, quando o preço chegou nesse outro, o preço chegou aqui na outra região, aqui embaixo, nessa zona aqui, ó, eu entrei precipitado, entrei no risk and try, o preço me estopou de novo, só que depois, num minuto, ele vira, volta, dá a compra e a gente sobe comprado até aqui. Então foram dois stops de 30 pontos, né? Eu postei lá no grupo, deu um total de 300 pontos de stop, e eu peguei um trade de 750 pontos. Não, foi um de 120 e um de 180.
tá? Isso aí, 300 pontos de stop, tá lá no Telegram, lá no nosso grupo, no detalhe. E depois dessa subida de 750 pontos, pagou os 2 stops e sobrou troco. Então é assim que a gente opera, sempre buscando zone to zone e operações aí validadas pelos order blocks. É por isso que é importante a gente sempre estar aguardando por operações validadas. Então, voltando aqui no nosso gráfico de 1 hora, o que a gente tem de leitura desse índice? Nós já percebemos que agora o mercado está nessa região aqui, ó. Ele está travado nessa zona. Então, nós temos aqui essa zona como sendo a zona principal e aqui a metade do caminho. Ou seja, o preço reagiu, né, nos 50% e ameaçou descer. Agora, nós temos uma região sem ser de extremidade. Então, quando a gente tem uma região sem ser de extremidade, a gente tem decisões para se tomarem, né? Ou seja, a gente tem esse fundo e esse topo. Essa região aqui que é onde fechou a consolidação. Como que a gente faz para tomar decisão? A gente aguarda. A gente tem que aguardar o movimento abaixado aqui. Se ele voltar, nos dá uma venda. Sabendo que essa venda, o alvo dela é aqui embaixo, tá? Se o preço passar, beleza, estamos no trade. Se por um acaso ele segurar, aqui, saibam que aqui é o alvo, aquele alvo de um contrato. Entrei aqui, o preço voltou, entrei com um contrato, o teu alvo é aqui, nem um centavo a mais, tá? Não fica querendo ganhar tudo que você pode acabar saindo sem nada. E caso o preço rompa aqui para cima, aí ele pode vir buscar liquidez nessa parte aqui, que tem um imbalance grande, para depois tentar descer de novo. Por que tentar descer de novo, Emerson? Porque ele vem rompendo fundos, né? Ele fez um boss, voltou numa região de retração, região de oferta, não conseguiu romper topo, fez o choque e está descendo. Então nós temos, a partir do momento que o preço fez esse movimento aqui, rompeu, fez o choque, nós temos um novo range de preço. Então, o que antes era esse, passa a ser agora esse, para a gente analisar. Claro, se o preço amanhecer amanhã rompendo esse fundo, a gente vai seguir o preço, tá? Aí é continuidade do movimento. Agora, se o preço abrir amanhã aqui para cima, aí nós temos início da mitigação desse movimento principal aqui que se tornou, tá? Porque aqui foi o movimento, aqui era o movimento de mitigação desse. Mitigou, fez o choque, teoricamente está iniciando outro movimento, outra onda de impulsão, tá? Isso aqui, ó, retração e impulsão. Tá? Vai acontecer? Não sei, a gente tem que tomar decisões. E aí é que eu falo do tomar decisões. Hoje, com essa característica, nós temos esse range de preço. Nós temos zona de oferta aqui embaixo, zona de demanda aqui em cima. Quando a gente tem zona de demanda lá em cima, trazemos o preço para o nosso nível dos 15 minutos para fazer estudo. O que a gente tem aqui? Quais são as principais regiões que a gente tem para aguardar por uma movimentação? Temos essa base aqui que foi deixada no 15 minutos. Logo acima da região dos 50%. Então, isso aí é uma base. Depois nós temos lá em cima esse imbalance aqui que foi deixado na abertura do pregão. São duas regiões muito importantes, tá? Qual é a região mais importante, Emerson? Claro, a região mais importante é a região mais cara, porque quando você quer vender caro. Então, se eu fosse esperar por uma operação mais assertiva, esperaria pelo imbalance, pela força que ele tem, tá? Agora, não podemos desconsiderar essa base, tá? Nem essa daí e nem essa outra aqui, tá? Apesar dessa daqui já ter sido mitigada, na verdade ela foi tocada, tá? Eu vou deixar como marcada aqui como observação nos 5 minutos, mas vocês têm que entender uma coisa. Ela não copiou ele. Você
vocês têm que entender uma coisa, ela não foi mitigada, ela foi tocada, então o preço pode vir buscar liquidez ali ainda e voltar. Só que, porém, desse último range de preço, ela está abaixo dos 50%, tá? Então fiquem atentos quanto a isso. O que aconteceu aqui, ó? Olha só, o preço ele veio pegar liquidez aqui. Isso aqui é uma região de liquidez, tá? Por isso que eu falo que é muito importante aguardar a abertura do preço para ver se ele vai dar continuidade aqui ou se ele simplesmente pega essa liquidez e volta. Porque aqui está o stop dessa turma, aqui está o stop dessa turma. Então, muito cuidado com vendas aqui. Esperem, se o preço subir, esperem ele reverter para voltar. Afinal, a gente está a favor da tendência. Ele fez um choque, o preço está em queda. Isso aqui chama-se mitigação. Ele pode fazer isso aqui até chegar lá e depois dar a queda novamente, tá? Muita atenção, turma, muita atenção mesmo nessas operações, nesses ranges aqui. Assim, ó, tenham paciência para esperar o preço chegar no local onde a gente marca. Por isso que eu até resolvi mudar aqui o nosso Premium Discount, para que eu possa deixar a corzinha aqui para vocês e vocês saberem, né? Que na área verde a gente não vende, na área vermelha a gente não compra. A gente vai estar procurando por operações nessas duas regiões aí, conforme as corzinhas, né? Que assim acho que fica mais fácil da turma entender. Se o preço passar daí para baixo, aí nós temos a região das extremidades lá embaixo. E aí nós temos aqui esse cara, essa região aqui, que é uma região importante. Esse order block aqui. Compra, tá? Deixa eu só colocar aqui no 15 minutos, vocês vão ver que é uma região de base que foi deixada, e depois a gente tem aí a região de extremidade. Extremidade eu vou deixar marcado aqui só o paviozinho, tá, turma? Porque nós estamos no 15 minutos, e assim, é uma extremidade que eu marco por marcar. Ah, Emerson, o preço chegar eu vou comprar. Eu vou falar assim, ó, você tá louco, porque isso aqui é alvo de quem tá vendido, tá? Pode até reagir quando chegar ali, mas vai ser só um pega-ratão para que vocês tomem stop e depois o preço vai no alvo, beleza, turma? Tá? Então, isso que a gente tem de movimentação para que a gente possa aí aguardar as melhores oportunidades. Percebam uma coisa. Nós temos aqui, ó, duas regiões de volume profile. Eu tenho o volume profile do volume de março, do mês de março e da semana passada. O da semana passada, que é o mais recente, olha onde está o grande volume. Está bem perto da nossa região de imbalance. Então, se tem uma região boa para a gente esperar para vender, essa região é lá em cima. Ah, Emerson, mas eu não vou fazer nada até lá. Aí vai de cada um. Ou você não faz nada até o preço chegar lá, ou você opera até o preço chegar lá, né? Tudo é questão de tomada de risco. Tem que saber que você está operando um pullback. Tem que saber que se você entrar numa operação de compra nesse pullback aqui, você pode correr risco, porque o seu alvo pode ser aqui os 50%, seu alvo pode ser esse order block, ou o seu alvo realmente pode ser imbalance essa região. Você tem vários alvos, ou inclusive o alvo pode ser logo aqui de novo, ele pegar a liquidez desse topinho aqui e descer de volta. Tá? Esse é o risco de se operar contra a tendência. Você não saber direito onde é seu alvo. Agora, quando você está a favor da tendência, o teu alvo é claro, porque o preço fez um pullback e o teu alvo está lá desenhado, lá embaixo. Rompendo o último fundo, ele vai embora para o próximo nível. Tá? Isso que vocês têm que ter muita atenção. Certo, galera? Não, índice é isso que a gente tem. Vamos dar uma olhadinha no dólar agora. Doleta. Nossa senhora, a doleta tá cheia de marcação aqui. Deixa eu dar uma limpada. Botar para 1 hora aqui. A gente tem regiões dentro de regiões e a gente acaba deixando o gráfico bem poluído. Então vamos dar uma limpada. Porque a gente teve aqui, ó. Mesma coisa que eu falei para vocês do índice, tá? Nós temos aqui no dólar, olha só. O dólar ele vem rompendo o topo, né? Rompeu o topo aqui. E agora, olha só a movimentação que ele vem fazendo numa hora. Essa aqui é a movimentação macro do dólar. Ele vem
fez uma liquidez interna, renovou um topo, né? E agora está voltando. O que a gente tem aqui nesse movimento macro? Aquilo que eu falei para vocês, né? Eu tenho nesse movimento macro aqui uma retração que ainda não chegou nos 50%. Não chegou na região de 50%. Então ele está fazendo o quê? Percebam. Ele fez aqui, ó. Aqui numa hora ele ainda é bem claro, a gente consegue perceber, ó, ele teve topo, teve fundo, topo, fundo. Aí teve uma liquidez interna, depois ele fez um topo, fez o fundo, topo, fundo, topo, rompeu fundo, ou seja, fez o choque aqui. E está voltando na região de oferta desse último movimento. Por que a gente tem que ficar atento ao dólar? Porque ele está no momento de pullback. Para ele quebrar esse movimento de pullback, ele tem que retrair e quebrar esse fundo aqui. Aí nós sabemos que ele acabou o pullback dele. Enquanto isso, a gente pode esperar por ele chegar nessas regiões aqui para seguir o movimento de compra, ou seja, a subida e retração e continuidade do movimento. Essa é a expectativa que a gente tem frente ao dólar, tá? Então, muita atenção no operacional. Vamos baixar aqui para 15 minutos para a gente marcar nossas regiões e a gente vai ver que é o seguinte, ó. Nós temos essas zonas aqui que vão continuar marcadas porque são elas que são as regiões importantes, tá? Deixar aqui, ó, esse order block, e esses daqui. Esses aqui de trás, não vou marcar? Não, porque do jeito que a gente está vendo a economia, essa crise toda, tá? A gente tem que estar atento. Então, assim, pode ser que o dólar venha a despencar? Pode, porque se a crise continuar, tende à desvalorização do dólar, né, frente às outras moedas. A gente já viu aí, vocês vão ver no estudo do Forex depois, a explosão que está tendo o Bitcoin e o ouro. Então, tudo isso é ponto de atenção. Aqui para cima a gente tem esse order block aí como sendo uma região importante de tomada de decisão. Percebam que é o seguinte, o preço ele está consolidado numa região. Ele não tem topo e fundo. Então, se ele está consolidado entre essas regiões, o que eu faço? Eu vou aguardar para tomar decisões dentro dessas regiões, tá? Eu vou atualizar, inclusive, o order block aqui embaixo, para essa região do 15 minutos. E para vocês terem aí uma melhor condição, né, de fazer as leituras aí e aguardar pela movimentação do preço. Depois tem essa aqui na extremidade também, mas é uma região já para se ficar esperto, porque isso aqui pode servir de liquidez para ir naquele order block de cima. Por isso que eu não vou nem marcar ela, para que vocês não se confundam e não tomem decisões erradas, tá? Então, o que a gente tem no dólar é isso aqui. Ficar atento na abertura do pregão. Tanto o índice quanto o dólar, a gente tem esses ranges aqui, né? Se ele descer, ver como que a gente vai se comportar para a subida, ou se ele vai passar direto, voltar e seguir o movimento de alta, tá? Lembrando que a gente está no movimento de pullback da onda de impulsão do dólar. Então, tem que ficar atentos a possíveis zonas de retração e não operar contra elas. Certo, turminha? Então era isso o nosso estudo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um ótimo final de domingo. Um excelente pregão. Vejo vocês amanhã na nossa live de segunda-feira. Tenham todos um bom descanso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.